Amém, Deus seja louvado, né? Os louvores são uma maravilha, né, irmãos? O louvor deixa bem claro que nós temos a oportunidade, né? Todos os dias, quando nós acordamos, Deus está nos dando uma folha em branco com um lápis e uma borracha, para que a gente possa reescrever a nossa história e, se a gente errar no caminho, possa corrigir, apagar e corrigir novamente. Então, a oportunidade que nós temos da parte de Deus, ela vem exatamente ao amanhecer, quando nós acordamos com vida. Porque a partir daquele momento que nós não acordarmos mais com vida, nós já estaremos na glória com Ele. Enquanto não, Ele está nos dando uma oportunidade de conserto, tanto na nossa vida como na vida do nosso próximo. Amém? Nessa noite eu queria ler com os irmãos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos continuar, né, naquela série que a gente vem já falando há algumas semanas. É claro que teve algumas semanas que nós não falamos, porque não houve oportunidade de nos encontrarmos, mas nós paramos lá no capítulo 3, onde eu disse que nós íamos fazer ali apenas uma abertura para entrarmos no 4. Então nós vamos ler no capítulo 4, né, e essa série ela tem como tema Movidos pelo Vento, né? Aqueles que eram movidos, que são movidos pelo vento. Mas nós estamos tirando um exemplo daí lá da igreja primitiva, né, irmãos? Porque se o Espírito Santo estava com a igreja primitiva, e ele estava ali introduzido na igreja primitiva e dirigindo a igreja primitiva, da qual tinha uma doutrina, que era a doutrina dos apóstolos. A igreja de Jesus, ela é a mesma hoje em dia e ela precisa estar sendo dirigida pelo mesmo Espírito Santo. Ela precisa estar sendo movida pelo mesmo vento que movia a igreja lá no primeiro século. O Espírito Santo não mudou de ideia. Jesus não mudou de ideia. Deus, o Pai, não mudou de ideia. Os planos de Deus, Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo são os mesmos. De modo que a doutrina também é a mesma e a forma de direção do Espírito Santo também é a mesma. Então, para que haja uma conotação daquilo que nós vemos hoje em dia ser pregado pelo mundo afora e daquilo que nós lemos na Bíblia, as coisas precisam estar de acordo como eram na igreja primitiva. Ressaltando apenas que nós não vivemos mais os costumes daquela época e nem a cultura, porque estamos em outro lugar do planeta e é 2000 anos depois, mas sem tratar de cultura e de costume, a doutrina tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Então, como é que o Espírito Santo movia aquela igreja? A forma como ele movia a igreja primitiva há 2000 anos atrás tem que ser a mesma forma como ele move a igreja hoje. A igreja não pode fazer diferente hoje de como a igreja primitiva fazia naquela época. Porque se alguma coisa estiver diferente, então não estão sendo movidos pelo vento. Não pelo vento do Espírito. Pode ser que estejam sendo movidos pelo vento que o apóstolo Paulo disse várias vezes que várias igrejas estavam sendo movidas, que era o vento de doutrina. Movidos por todo o vento de doutrina, mas não pelo vento do Espírito. Porque o vento do Espírito que move a igreja hoje em dia é o mesmo vento que movia há 2000 anos atrás, e se Cristo tardar a voltar 2000 anos ainda para frente, será o mesmo vento que moverá a igreja durante todo o tempo, até quando Cristo voltar e nos dar aquele corpo glorioso do qual nós tanto esperamos, que é o que nos livrará de uma vez por todas do pecado. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 4. Eu vou ler bem devagar com os irmãos. Eu quero ler todo o capítulo, irmão, para a gente entender. Todo não, porque eu vou deixar uma parte para o próximo sábado, que é do 32 em diante. Eu vou ler só até o 31. Amém? Capítulo 4, verso 1, diz assim: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que os visse ensinando ao povo e anunciando que em Jesus é que há ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. No 7. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, é em nome deste que este agora está curado no meio de vocês. Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas foi posta por Deus como pedra de cabeça, como pedra de esquina. E em nenhum outro, irmãos, preste bem atenção nesse versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam, admiraram que eles e admitiram que eles tinham estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada não tinha que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um grande sinal. E não podemos negar a cura desse paralítico. Para que isso, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los, para que não falem mais nesse nome e nem pregue ao povo. Chamando-os, ordenaram-lhes de que em nenhum modo ensinasse mais em nome de Jesus. 19 diz assim: responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós ou a Deus. Eles, porém, ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. 22. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos, eles foram para os seus e contaram tudo que eles disseram os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Ouvindo eles isso, junto levantaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu disseste pela boca do teu servo Davi: por que se enfureceram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram todos uma só voz contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu servo Jesus, ó Deus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão antes já havia dito que aconteceria. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda coragem e ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que fazer grandes sinais e maravilhas. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui,
que os apóstolos, depois de terem feito aquele milagre com aquele homem aleijado, que já tinha 40 anos de idade, e que todos os dias alguém pegava ele no colo, no braço, e levava e colocava na porta daquele templo para pedir esmolas, depois de eles terem feito aquele milagre, ter entrado com aquele homem naquele templo, o povo inteiro ficou maravilhado de ter visto que um homem daquela idade, com todos aqueles anos aleijado daquela forma, fosse curado de uma forma tão simples, de uma forma tão rápida. Hoje nós vemos que as pessoas às vezes sofrem, alguém sofre um acidente, irmão, e tem uma vértebra machucada, ou tem uma coluna quebrada, e para essa pessoa voltar a andar é um sacrifício muito grande. São anos, às vezes, para recuperar os seus movimentos. Ali em 1 minuto, Pedro e João estenderam a mão e aquele homem foi curado instantaneamente. Só que aquilo para Pedro e para João, enquanto para o povo era algo de ficar maravilhado, para Pedro e para João era algo muito simples, irmão. Alguém ser curado de uma enfermidade daquela para Pedro e para João era algo muito simples. E por que era algo simples para eles? Porque eles estavam acostumados a ver aquilo acontecer todos os dias enquanto Jesus ministrou os 3 anos e meio aqui na terra. Quantos aleijados Jesus não curou? Quantos cegos Jesus não fez enxergar? Quantos demônios Jesus não expulsou de pessoas que estavam aprisionadas, surdo e mudo, quando tinha o demônio expulsado, voltava a falar e voltava a ouvir? Quantos mortos Jesus não ressuscitou? Podemos citar aqui Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Quantos mortos? O próprio João, que estava ali com Pedro, diz no seu evangelho que se todas as maravilhas que Jesus fez fossem serem escritas, não tinham livros no mundo que coubesse, porque foram muitas as maravilhas, foram muitos os milagres. Então, para João e para Pedro, aquilo era muito comum. Um homem ganhar de volta as suas pernas, ou ganhar as suas pernas porque ele nunca teve, porque ele era já de nascença. Mas para o povo comum e simples, aquilo era maravilha. E era tão maravilhoso ver aquilo que a Bíblia diz que com o discurso de Pedro e João, mais de 5.000 pessoas naquele dia, ao verem aquele milagre acontecer, se juntaram à igreja. Só que aí, irmãos, de outro lado, nós vemos que os religiosos não gostaram daquilo, irmão. Os donos do templo, os sacerdotes, os mestres da lei, não gostaram daquilo. Não gostaram de ver aquele homem curado. Não gostaram de ver Pedro e João falando no nome de Jesus. Não gostaram de ver Pedro e João anunciando uma nova doutrina. Não gostaram de ver Pedro e João dizendo que agora não era mais a lei de Moisés, agora não era mais a lei do templo, agora a lei, agora a doutrina agora era dos apóstolos. Eles não gostaram. Assim como quando nós pregamos a verdade hoje em dia, os religiosos também não gostam. E esses religiosos dos quais eu estou falando são aqueles aonde nós frequentamos. Quando eles escutam a verdade é estranha aos seus ouvidos, porque eles estão ouvindo mentira há muito tempo. Os religiosos estão engolindo mentira há muito tempo, e quando escutam a verdade confronta a mentira que eles estão acostumados a ouvir, e isso os incomoda. Isso incomodou tanto aos líderes religiosos de Jerusalém e de Israel, incomodou tanto aos saduceus, incomodou tanto aos líderes religiosos, aos sacerdotes, que eles mandaram prender Pedro e João. Prenderam os 2 apóstolos, começaram a ameaçar e dizer: vocês não vão mais falar nesse nome. Vocês não vão encher Jerusalém dessa doutrina. Parem de falar nesse nome. E aí Pedro e João olhou e falou: ó, julguem os senhores mesmo se isso é justo diante de Deus. Que nós obedeçamos aos senhores ou a Deus? E aí, irmão, é essa pergunta que me questiona durante os 22 anos da minha vida, que eu sou servo de Deus de consciência e de que prego a palavra. O que é justo? É obedecer aos homens e ter todos os elogios, e ter todas as bajulações, e ter todas
as inclusões e participar realmente de uma igreja e receber um título de pastor e ter um lugar sagrado e consagrado no púlpito e poder pregar todos os sábados e domingos e de manhã e de tarde e de noite e ser recebido com convites de honras e lisonjas para ir pregar em diversas igrejas e diversos ministérios. O que é? O que é que eu devo fazer? Obedecer aos homens? Obedecer à religião e ter toda essa pompa? Ou ser excluído? Ou ser deixado de lado? Ou ser esnobado? Ou alguém olhar para mim, me encontrar na rua e virar o rosto e não me dar a paz do Senhor, porque eu não sigo como a religião diz que tem que seguir, mas obedeça a Deus seguindo o Evangelho. Essa não é uma escolha fácil. Essa é uma escolha difícil. Mas João e Pedro escolheram o lado certo da moeda, que foi servir a Cristo. Aqueles homens foram presos porque fizeram um milagre. Curaram um aleijado e foram presos. Foram ameaçados. Só que os líderes religiosos viram que a coisa ia ficar estreita para eles se eles continuassem ameaçando os homens de Deus, porque eles tinham feito um milagre notório ali. Todo mundo tinha visto. E mais de 5.000 pessoas tinham aderido àquela palavra que João e Pedro tinham pregado. E resolveram soltar os apóstolos. E eles chegaram em casa. E quando chegaram em casa, oraram, falaram para os demais que estavam ali o que tinha acontecido. E oraram para Deus dizendo, olha Senhor, nós sabemos que nada do que aconteceu foi surpresa para o Senhor. Não foi surpresa para Jesus e também não é surpresa para a gente. Nós conhecemos a palavra e sabemos que a perseguição virá, os maltratos virão, a rejeição virá, mas coloca a tua mão poderosa sobre todos nós, porque o Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor fez o mar e tudo que neles há, e nós queremos continuar pregando a tua palavra, anunciando o reino dos céus, e o Senhor continuar fazendo milagres, porque foi para isso que o Senhor nos chamou e é para isso que nós estamos aqui. Porque ao teu servo Jesus foi dado um nome. Está lá no versículo 12, onde nós lemos. Ao teu servo Jesus foi dado um nome que nenhum outro nome debaixo do céu tem poder para a salvação, só o dele. É só o nome de Jesus que pode salvar. Então, irmãos, quando nós vemos uma ousadia como essa, Pedro e João enfrentando os donos do templo, Pedro e João dizendo na cara deles, vocês não têm autoridade para dizer nada. Quem tem autoridade é o nosso Deus. Julguem vocês mesmos se é justo nós estarmos aqui servindo a vocês ou servindo a Deus. E eles estavam no templo. Eles estavam lá. E nós precisamos também estar no templo, na rua, no sítio, debaixo de uma árvore, onde quer que seja. Mas nós precisamos estar cunhados com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a palavra da salvação. Então o Espírito que movia Pedro e João tem que ser o mesmo Espírito que move a igreja hoje em dia. Nós não podemos ser movidos por um espírito estranho, por um vento estranho, por um sopro estranho. O sopro é o mesmo, o vento é o mesmo, o espírito é o mesmo. Mas, irmãos, observem comigo agora, vamos fazer um papel de espectadores de fora do negócio, mesmo não estando de fora, mas estando de dentro, porque nós estamos de dentro. Mas vamos fazer um papel do espectador, analisando como se estivéssemos de fora. Compare o Evangelho de Jesus Cristo, compare a carta de Atos dos Apóstolos com o que tem acontecido hoje em dia no meio religioso e você vai ver que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tudo quanto os apóstolos viveram e lutaram para abrir o caminho para que o evangelho pudesse entrar na mente e depois descer para o coração dos homens, para que eles aprendessem o Cristo de Deus. A religião hoje tem lutado o contrário e tem fechado o caminho para que as pessoas não tenham acesso a essa graça. Hoje em dia, irmãos, o preço é muito alto para quem quiser ser salvo, segundo os ditames da religião.
O preço é muito alto. Você tem que pagar um preço muito alto para alcançar a santidade que é exigida pela religião. Só que o preço, amado, Jesus já pagou. Você não tem que pagar preço nenhum pela tua salvação, porque ele foi o preço dado por Deus para que todos nós recebamos a salvação de graça. Então, o que é que está me faltando, irmão? O que é que está me faltando? O que está me faltando é ter paz. É aceitar de uma vez por todas que Cristo já fez por mim aquilo que eu não conseguia fazer. É aceitar de uma vez por todas que o Espírito Santo já está habitando na minha vida, assim como está habitando na tua, está habitando na igreja, e isso independente de eu ser bom ou não. É eu aceitar de uma vez por todas que, independente dos apontamentos que são feitos sobre a minha vida, ou dos comentários, ou das rejeições, Cristo está comigo e Ele não me deixará só nunca. Independente de que a religião me abandone. Paulo morreu no fundo de uma cadeia, ficou anos ali antes de ser decapitado, sozinho, implorando que alguém fosse visitá-lo. Um homem como o apóstolo Paulo, que teve todo mundo ao seu redor, morreu no fundo de uma cadeia sozinho, implorando que alguém fosse visitá-lo. Ninguém queria vê-lo, mas Cristo estava com ele até o final. Então é isso que eu preciso, irmão. É ter essa consciência. A consciência de que Cristo está comigo. A consciência de que o Espírito está comigo. E que se eu quiser e se eu deixar, o vento do Espírito vai me mover para onde realmente Deus quer que eu vá. Eu não vou ficar à deriva, indo da esquerda para a direita sem um destino. O vento há de soprar sobre as nossas vidas e nos dirigir para o lugar certo, aonde Deus quer que nós cheguemos. É por isso que Pedro e João tinham certeza absoluta que se eles morressem ali naquela hora, eles já estavam salvos. Mas como Deus permitiu que eles não morressem, tivessem vida e continuassem vivos, eles pediram a Deus em oração que Deus colocasse a mão sobre eles para que eles pregassem o evangelho e o povo absorvesse aquela mensagem e fosse salvo. Então é isso que nós temos que fazer. Se nós pararmos para pensar de quantas ciladas nós já não escapamos, de quantas vezes a morte já não rodeou as nossas vidas, querendo nos levar e não nos levou. E se não nos levou é porque Deus tem propósito conosco aqui, irmã Coca. Deus tem propósito conosco aqui nessa terra e Ele quer que a gente siga a voz dEle através do sopro que o Espírito tem trazido às nossas vidas. É claro que é muito bom, irmão, para quem prega a palavra, é muito bom para quem louva, é muito bom para um pastor estar numa igreja com 5, 10, 20 mil pessoas sendo ovacionado, sendo louvado, sendo ali elogiado, mas, irmãos, isso é tudo da carne, é tudo do homem. Não importa onde você está, quantas pessoas tem, se você está realmente com alguém ou se você está só, Cristo está contigo e Ele não te abandonará a momento algum. E se nós temos que receber alguma coisa de boa, que venha dele. Que venha dele. Então o sopro que nós temos que receber sobre as nossas vidas é o sopro do Espírito. Aí a gente fica pensando assim, mas irmão, mas e essas pessoas que estão dentro de alguns lugares, que estão totalmente enganadas, que estão ali vivendo uma religiosidade absolutamente estranha ao Evangelho, que estão ali vivendo de acordo com o que os homens estão ensinando, estão aprisionadas a esse movimento religioso. O que se dará na vida dessas pessoas? Deus tem cuidado dos seus. Não importa aonde eles estão, Deus tem cuidado dos seus. No momento certo, na hora certa, Deus vai usar um servo, uma serva e vai dizer, sai dela, povo meu. Ou vai sustentá-lo ali onde ele está, até o final da vida dele, para que ele seja um objeto de uso de Deus para livrar muitas vidas do mal que ali está. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Deus nunca quis fechar igreja nenhuma.
Ou você acha que se Deus quisesse, a igreja católica, ou a igreja evangélica, ou a Umbanda, ou o Espiritismo, se Deus quisesse, ele fecharia tudo, ele é Deus. Mas ele nunca deu a ordem para que se quebrasse uma imagem. Nunca Deus deu a ordem para que se quebrasse uma imagem. Deus nunca deu a ordem para que se destruísse um templo. Os homens fizeram isso. Deus não. Deus é amor. Esse é o único dogma. Deus é amor. O que Deus quer, irmãos, não é a destruição dos templos. E nem que a religião se acabe, porque senão ele acabaria com ela. O que Deus quer é que os homens se conscientizem do evangelho e da obra que foi feita na pessoa de Cristo. É isso que ele quer. Na cabeça de Deus, se Deus pudesse falar para você hoje, e ele está falando através dessa palavra, mas se ele pudesse falar pessoalmente para você hoje, o que é que ele quer, ele ia dizer para você assim, ó, Ana Clébia, Socorro, irmão Jaime, Nininha, irmã Coca, e todos que estão ouvindo essa mensagem, eu quero um reino de consciência. Ou é consciência, ou é um reino de consciência, ou não é nada. Não adianta bajulação, não adianta lisonjas, não adianta sentimentos atravessados. O que eu quero é um reino de consciência. Então o que nós precisamos ter é um reino de consciência. E o que é ter um reino de consciência na presença de Deus? É eu olhar para o meu irmão católico, é eu olhar para o meu irmão umbandista, irmão Nelson, paz, é eu olhar para o meu irmão evangélico, é eu olhar para o irmão de qualquer religião que ele seja, e mesmo não concordando com a forma como ele anda, como ele pensa, como ele adora, como ele faz, eu ter a consciência de que a cruz em que Jesus morreu foi para ele, assim como foi para mim. É eu ter a consciência de que por mais verdade que eu já tenha absorvido nessa vida de Cristo, eu não sou o dono da verdade e não sei tudo. Eu posso estar errado em muita coisa que eu penso, em muita coisa que eu falo, em muita coisa que eu faço. E eu estou errado em muita coisa que penso, falo e faço. Mas eu preciso ter a consciência de que todo o bem que me foi dado por Deus foi dado também para o meu próximo, para o meu semelhante. E que eu não sou melhor do que ele em nada. Assim como ele não é melhor do que eu em nada. Nós somos iguais como seres humanos e perante de Deus estão todos da mesma forma. E graças ao sacrifício de Jesus, a forma em que estamos todos nós é salvos. Uns com consciência, outros ainda não, mas salvos. O que nós precisamos ter como seres humanos num contexto geral, independente da religião, do credo, cor, raça, sexo, é a consciência do reino. Vejam os evangelhos, Jesus nunca pregou religião nenhuma, não fundou religião nenhuma. Não foi Jesus que fundou o catolicismo romano, não foi Jesus que fundou a igreja evangélica, não foi Jesus que fundou o judaísmo, nada, ele não fundou nada. Ele não pediu para que se escrevesse nada. Onde foi que você viu Jesus pedindo para que alguém escrevesse alguma coisa? Os apóstolos escreveram e graças a Deus que escreveram. Mas ele nunca pediu para escrever nada. O que ele disse foi, o Espírito Santo, quando vier, o Consolador mandado pelo Pai, ele vos lembrará de tudo que eu disse. Foi isso que ele falou. Que o Espírito Santo ia nos lembrar. Ele não mandou escrever nada. Ele não criou nada. Mas ele veio pregar uma coisa, irmãos. Ele veio instalar uma coisa, um software no ser humano chamado consciência cristã. Era como se Jesus estivesse aqui agora dizendo para mim e para você, você não merecia, mas eu vim do céu morrer no teu lugar. Eu vim do céu morrer e ressuscitar para que você receba do Pai a salvação da tua alma. E isso ele disse para todos os seres humanos da terra. De novo, alguns já estão conscientes disso, outros não. Mas mesmo sem estar consciente, a salvação foi direcionada a todos. A cruz foi para todos.
Então é isso que João e Pedro estavam pregando ali. Foi isso que a igreja primitiva pregou ao longo dos séculos. Foi isso que a igreja vem pregando e é isso que está em nossas mãos hoje e é isso que nós precisamos continuar falando. Toda vez que se levantar um rumor, uma confusão, uma fofoca, uma divisão, nós precisamos lembrar da consciência do reino. Ou é um reino de consciência ou não é nada. É por isso, irmãos, que eu tenho plena consciência, sem querer me engabar de nada. Os irmãos sabem, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma gabação na minha vida. É por isso que eu rejeitei os púlpitos. É por isso que eu rejeitei os anéis, as lisonjas. É por isso que eu rejeitei os pastorados. É por isso que eu rejeitei as multidões. Porque eu até tentei, mas entre elas não dá para viver. Para quem consegue, amém. Eu não consigo, porque eu não consigo viver com a mentira, nem com a hipocrisia, nem com a acepção de pessoas. Só o fato de entrar num templo e ter que me sentar num lugar onde é privilégio de poucos, porque eu não sei, porque nenhum dos apóstolos entrava em lugar nenhum e sentava em lugar separado, só esse motivo já me fazia ter asno do lugar. Porque o próprio Jesus, quando foi traído, precisou que Judas o beijasse para identificar quem era ele, porque ele era igual aos outros. Ele se vestia igual aos outros, tinha cabelo igual aos outros, tinha barba igual aos outros, e ele não tinha um lugar no jardim, uma árvore bonita, frondosa, onde ele ficava sentado, separado dos demais. Ele ficava junto dos demais, com João reclinando a cabeça sobre o peito dele, ele abraçando um, falando com o outro. Por isso ninguém sabia quem era Jesus se não o conhecesse. Quando Judas chegou ali com os soldados, disse para os soldados, ó, aquele que eu beijar ele, prendam. Porque eles não sabiam quem era Jesus. Jesus era igual a todos os outros. Por que que hoje os servos deles têm que ser diferentes? Por que que tem que ter um lugar diferente para aqueles homens sentarem no templo? Por que eles têm que estar em destaque se o mestre deles não tinha esse destaque? É por isso que eu digo que alguma coisa está muito diferente, irmão. Por que que naquela época, aqui em Atos dos Apóstolos, lemos isso no capítulo 3, por que que naquela época, quando alguém se convertia, imediatamente era batizado, na hora da conversão? E hoje tem que passar por todo um rito de estudo, tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber, tem que se casar se for junto, tem toda uma manobra religiosa para a vida de alguém, para poder a pessoa ser batizada nas águas. Se antes não se fazia assim, o Espírito Santo soprava no ouvido do apóstolo, o apóstolo pregava, a pessoa se convertia, já recebia o batismo e já estava introduzido na igreja, já era um cristão. Por que que hoje tem que se colocar tantas cargas pesadas na vida do povo para eles entrarem num encaixe que pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de vida cristã? Porque isso que eu vejo acontecer não é vida cristã. Isso é uma vida religiosa da qual fruto nenhum de bondade sai dali. Então nós precisamos viver as verdades do Evangelho. Precisamos seguir o sopro, mas é o sopro do Espírito Santo de Deus. Se você falar de Deus para alguém e alguém aceitar, irmãos, esse é de Deus e ponto final. Nós não temos que ficar relutando e nem colocando empecilhos na vida das pessoas. Vamos deixar as pessoas livres para servir a Deus, assim como nós também devemos ser livres para servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Esta era a palavra que eu tinha para os irmãos essa noite. E no próximo sábado, se Deus assim permitir, nós vamos ler o capítulo 4, do verso 32 ao verso 37, e só vamos entrar no capítulo 5 em outra oportunidade. Eu quero no próximo encontro nosso me ater só nesses capítulos, só nesses versículos, do capítulo 4, do verso 32 ao verso 37. Eu peço para os irmãos que leiam esses versículos, tá? São 5 versículos. É do capítulo 4, tá? O verso 32 e o verso 37. E no próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos ler esses versículos e vamos meditar neles. E nós vamos ver que haverá um complemento para a pregação de hoje, aonde eu parei.
Nós vamos completar esse versículo 4 numa próxima oportunidade, porque eu quero falar ali os 30 minutos só desses versículos, para que os irmãos entendam como é que o Espírito Santo movia a igreja no século I e como é que hoje a igreja está sendo movida. A diferença que há entre uma igreja e outra e a necessidade que nós temos de voltar a ser de novo movidos pelo vento. Amém? Que Deus abençoe a igreja.